Eu não sei vocês, mas cada dia mais eu me pergunto aonde foi, em qual momento que nos perdemos. Perdemos a rota, perdemos o rumo e chegamos até aqui. Porque sim, algo de muito sério aconteceu, não sei em qual momento, para que chegássemos no que vivemos hoje. Um cenário de polarização completa, no qual tudo se resume a política, isso ou aquilo. Se você fala eu gosto de praia ou eu gosto de campo, mas é de direita ou é de esquerda? Votou no X ou votou... Ixi, nem pode falar mais X, né? Votou naquele ou votou nesse? E a gente começa exatamente dessa maneira. E não pode falar isso. E não pode falar mais aquilo. Então, e as pessoas falam o tempo todo, nossa, mas está chato, isso já está chato. Sim, mas ao mesmo tempo, a gente não vê mudança nenhuma em termos de ser mais benéfico, mas ser mais prejudicial, danoso, nós vemos o tempo todo, em relação a tudo, não é só política. Eu tenho evitado me posicionar, mas a cabeça não para, né? Lê uma coisa aqui, outra ali, vê uma matéria aqui, vê uma outra matéria ali, e a cabeça não para o tempo todo. E chega uma hora você fala, deixa eu dividir isso aqui, né? Ainda que seja aqui por meio de vídeo. Eu até pontei algumas questões e é um caso seguido do outro, e você fala, eu não sei o que é mais, o que é pior, né? Eu pontuei, por exemplo, são casos que, se isolados, a gente até poderia nem perceber, ou dar maior percepção a isso. Mas é um seguido do outro, né? Teve o caso dessa cantora, aí no final de semana, que nem vale falar o nome, mas que estava cantando em um determinado evento e tinha uma banqueta lá no palco que ela, pelo que parece, ela não queria mais aquela banqueta ali, ou não era para estar ali. Ao invés dela pedir para que alguém da produção retirasse, que ela não queria, ou que estava incomodando, ou sei lá o que era, ela simplesmente pegou e arremessou a banqueta. Bem, por aí a gente já vê, né? Quando a gente se incomoda com alguma coisa, uma poltrona no meio da casa, ou algo no meio do quintal, ou no meio da rua, a gente arremessa? A gente joga? Não, né? A gente pega e tira de onde está incomodando, do meio do caminho, por exemplo. Mas arremessar com toda a força e vontade já denota algumas coisas. E aí veio violência, gente. Violência não é só sair no tapa. Violência é um ato que a gente vê, ainda que não seja com a gente,
mas você olha e fala: para que aquilo? Então, são atos, são palavras, são gestos, são caras e bocas, e a depender da situação, o silêncio também é um ato de violência. E aí, nesse caso dessa cantora, eu vi o vídeo da dona da banqueta, a dona da empresa da banqueta, que estava ali, né? Colocou a banqueta como o lançamento da banqueta num evento, e que esta cantora tinha sido convidada, contratada a cantar. E aí eu assisti ao vídeo da dona da empresa. Bom, gentileza gera gentileza. Esse discurso a gente já conhece bem. Ainda que a prática tenha ficado bastante duvidosa. Mas violência gera violência. Então, diante desse arremessar da banqueta, por óbvio, a dona da empresa também veio a público, também fez um vídeo e também teve que dizer poucas e boas em relação a quem arremessou a banqueta. Certo, errado, talvez, não sei. Eu tenho a minha opinião e eu tenho certeza que você tem a sua. Na minha está errado. Como é que eu arremesso o que não é meu? Se for, já não é lá, né? Não sendo, aí piora. Aí a gente sai desse caso da banqueta. Gente, não é uma banqueta. O caso não é a banqueta, mas é o ato em si. Aí a gente sai desse cenário, sai da banqueta e vai para a cadeira. Um debate político que acaba em cadeirada. Tão estranho isso, né? Ah, mas foi provocado. Quantas vezes na vida, aliás, o tempo todo, nós somos provocados de uma forma ou de outra. Que a gente olha e fala, isso é uma afronta. É uma afronta você procurar um hospital e você não conseguir uma vaga para ser atendido. É uma afronta você procurar por uma creche para colocar o seu filho, porque você precisa trabalhar e não ter uma vaga. É uma afronta um transporte público que parece que está carregando animal. É uma afronta. Afrontados somos todos os dias, todos nós. No entanto, quantas pessoas a gente vê perdendo a estribeira e tendo atos, sabe, verdadeiras atrocidades. A gente precisa ter controle emocional. A gente precisa ter inteligência emocional, né? Se a gente não tem, a gente precisa que chova. A gente precisa aprender a ter, buscar por isso. Autoconhecimento, terapia, curso. Precisamos investir em nós. Então, saímos da banqueta, fomos para a cadeirada que, olha, mas foi provocado. Você reage a uma agressão com outra agressão? E aí, se a gente for por este mote, a gente vai pensar o seguinte, então, eu culpabilizo a vítima e eu defendo o agressor? Aí a gente vai cair num outro cenário que a gente diz exatamente isso que eu acabei de falar. Não importa o que aconteceu ou o que aconteça, a vítima sempre é a vítima. Então, 2 pesos e 2 medidas, eu acho que nós
enquanto sociedade, estamos errando em algum parâmetro aí. Aí a gente vai para um outro episódio. Bom, tudo isso aconteceu nesse final de semana, né? Lembrando que hoje é segunda-feira. Teria mais uma meia dúzia de casos, mas eu peguei só alguns. A gente vai para outro cenário que as pessoas se descontrolam por comentários, enfim, e surtam, gritam, berram, em total descontrole, falando, cometendo, fazendo, causando um cenário de completa baixaria, completo descontrole. Sabe, despejando toneladas de palavrões, Eu tenho um vídeo, e quando eu lecionava, eu trabalhei muito quando eu lecionei a disciplina de integração social. Eu trabalhei muito com um texto, uma parábola, na verdade, que fala sobre a carroça vazia, que diz o seguinte: quanto mais vazia, quanto mais vazia uma carroça está, mais barulho ela faz. E percebe-se ao longe que ela está vazia. E por analogia, a gente traz para as práticas cotidianas de que quanto mais barulho faz, mais vazia está. Quanto mais eu elevo o tom de voz, menos eu tenho a falar. Quanto mais eu grito, quanto mais eu xingo, quanto mais eu agrido, às vezes não é nem que não tenha o que falar, ou conteúdo, ou repertório. Mas quando eu faço a opção, quando eu opto por ir por esse caminho de não agir, mas reagir, de agredir, de violência, de palavras chulas, termos chulos, de gritos, de arremessos, de seja lá o que for nesse escopo, ainda que eu tenha o que falar, o que passar, o que ensinar, o que compartilhar, eu optei por deixar o conteúdo, a lógica, o raciocínio de lado e ir para o outro lado, que é a reação, a gritaria, os palavrões, os xingamentos, as agressões, inclusive físicas, que aí é o fim da linha. E aí eu quero pontuar, e ainda teve o caso lá no Rio de Janeiro, por conta do futebol, agressões, pancadaria, tiros, tiroteio, aleatoriamente, que atingiu pessoas que não tinham absolutamente nada a ver, nem sequer envolvidas no cenário ali do futebol estavam, e foram atingidas, por bala perdida por conta de um contexto de futebol. É a verdadeira barbárie, Isso tudo é inacreditável. E aí eu fiquei aqui me questionando, refletindo, enquanto eu tomava um café há pouco, esses casos, essas situações. E eu fiquei pensando o seguinte: a gente busca tanto, clama, pede, vai para as ruas, pedindo a diminuição, a mitigação, ou, na verdade, a extinção,
amém, se fosse ouvido, acatado, abençoados, para diminuição ou o extermínio mesmo das violências. E aí a gente vê que a gente pede por aumento de sanções, aumento de penalidade, que as penalidades sejam e as leis, né, mais severas. A gente pede aumento de penalização para 20, 30, 40 anos. Mas como? Se até quem tem a caneta na mão sai na pancadaria. E eu tô falando de várias esferas. Até quem tem a caneta na mão comete arbitrariedades. A gente vai olhando os cenários, fazendo vários recortes, olhando os cenários, e a gente vê que vivemos num cenário de inseguranças todas, inclusive jurídica. E aí eu me pergunto, né, esse discurso de precisamos acabar com a violência, precisamos aumentar as penas, tornar as leis mais severas. Mas a gente vê que em coisas menores, se bem que não existe isso quando a gente fala de violências física, psicológica, patrimonial, não existe uma violência menor. Violências são violências. Se é menor ou não, quem pode dizer é quem sente na pele. Ah, mas... Não tem mas. Então, como que a gente quer um mundo melhor se a gente tiver essas pequenas, que de pequenas não tem nada, pequenas ações repetidamente, todos os dias, uma série, uma coleção, um coletivo de barbaridades, como essas 3, 4, 5 aqui que eu mencionei. Falta de controle total, de domínio, autodomínio. É uma exposição, é um desfile de raiva, de fúria, ira, com zero controle. Zero controle. Xingamentos, porrada, que só revelam, esses comportamentos revelam imaturidade, fragilidade, imaturidade. Já diz lá o ditado, né? A melhor defesa é o ataque. Só que se eu pensar que a minha defesa ela vem, ou eu construo atacando o outro, porque eu acho que só eu vou ter essa ideia brilhante e o outro não. Porque o outro também vai ter essa mesma ideia. A melhor defesa é o ataque. Os dois tendo a mesma ideia. O que é que vai acontecer? Eu vou atacar e vou ser atacada. Né? E aí eu vou clamar, pegar cartaz, bandeiras, vou, né, para fazer manifestação, pedindo para quê? Então, zero controle. Quando a gente olha e fala zero controle emocional, zero inteligência emocional. Eu olho esses fatores, ou esses casos, esses episódios,
cada um isolado em si, mas quando a gente junta todos que são distintos, o futebol, a política, o cantor, a influencer lá, enfim, não importa a área, não importa o cenário, não importa o escopo, não importa nada disso. O que eu quero trazer aqui a reflexão é para nós, pessoas, gente, ser humano. Aonde foi, em qual momento a gente se perdeu? E voltamos aos primórdios, às barbáries. Onde foi que isso aconteceu? Em qual momento que chegamos nisso que chegamos hoje? Que tudo é 8 ou 80. É isso ou aquilo, é direita ou esquerda, é homem ou mulher. É certo ou errado. E não, gente, não é desse jeito. Eu falo sempre, quanto mais para as pontas, quanto mais para os polos, quanto mais polarizado estivermos, menos chance de termos bons resultados teremos. Tampouco inteligente será as ações praticadas ou acolhidas nos polos. Saiam dos polos e venham para o caminho do meio. O caminho do meio, ele requer bom senso, sensatez, reflexão, mediação, inteligência, não só cognitiva, mas emocional, controle. Então, existe o caminho do meio. Até ontem, era um outro contexto, enfim, e eu fui comentar sobre uma postagem de uma colega, e eu disse, ela trouxe uma questão de uma especialista, ela colocou o ponto de vista dela, disse, olha, né, não é isso. Eu conheço as duas, entendi o lado das duas, e eu comentei. Concordo com você, mas também concordo com a outra. Dentro deste contexto você está certa e dentro deste contexto a outra também está certa. E ainda tem uma outra visão, que aí eu trouxe a minha visão como especialista também. Então, quem disse que eu estou certa e a outra está errada? Quem disse que a outra está certa e eu estou errada? E ainda tem a terceira, né? E na verdade, cada uma de nós três estamos certas. Só precisa saber qual é o olhar que eu quero ter. Porque se eu quiser só defender o meu ponto de vista e ignorar o outro, a outra visão, eu vou dizer, a minha está certa, a do outro está errada, por óbvio. Mas para que eu esteja certo, ou o meu ponto de vista esteja certo, não quer dizer necessariamente que eu tenha que anular o do outro e dizer que o ponto de vista do outro está errado. Porque se eu sair do meu pedestal, eu posso reconhecer que pensa diferente de mim, mas naquele olhar, com aquele foco, sim, aquela realidade existe e ela está certa. É como no esporte. Para que um ganhe, pegar o futebol, por exemplo, uma final de Copa do Mundo, só um vai poder ganhar. Para que um ganhe, o outro vai ter que perder. Mas, quantas vezes vai para a prorrogação, vai para os pênaltis, e às vezes é aquela questão de, é um detalhe, talvez até sorte, até os ventos sopram a favor ou contra.
chuta a bola, bate um vento, vai, né? Não quer dizer que o outro que perdeu, que ele não seja bom. Pode ser que estava num dia ruim. Pode ser que não tenha se recuperado bem de uma qualquer situação. Então a gente não, no meu ponto de vista, o adversário não quer dizer que ele é ruim. Quem disse isso? Né? Então são muitos elementos para analisarmos. Então, tudo isso eu vejo como uma visão inacreditável, é tudo muito hostil. No meu ponto de vista, eu vejo que essa panaceia toda é uma visão muito míope, muito individualista, muito egoísta, muito inacreditável tudo isso que a gente vê aí todos os dias, o tempo todo. E pior, eu já nem sei mais o que é pior. Porque é um conjunto de aberrações. São visões tão, como eu acabei de dizer, míope, que a gente se pergunta como assim? Como assim? Ah, mas você é de direita? Tudo que você falar, eu te ignoro. Não presta. Qualquer palavra, qualquer ideia, qualquer reflexão, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa que venha de você, não presta. Aí o outro vai dizer, ah não, mas você é de esquerda? Qualquer coisa que venha de você não presta. Gente, nós não somos partidos políticos. Nós somos pessoas, seres humanos, que somos independentes de partidos políticos ou de políticos ou de ideologia. Quem nunca... Quando você olha a pessoa e você fala, nossa, aquela pessoa eu sigo, eu gosto, eu acho isso, aquilo outro positivo dela, mas neste momento, nesta fala, eu discordo totalmente dela, discordo veementemente. Isto não vai anular tudo que ela tem de bom, tudo que ela fez ou ela faz de bom, ou tudo que ela produziu. Ah, mas é, né, daquele partido lá, daquele lado lá, quero nem ouvir. Vira meu inimigo, eu bloqueio, eu excluo, inclusive da família. Eu, particularmente, da minha parte, eu agindo, eu nunca bloqueei ninguém, me indispus, enfim, por conta de política, nem de político, nem de ideologia, nem nada disso. Mas uma pessoa já me bloqueou, era uma amiga assim, uma pessoa amiga, muito querida, muito, muito, muito querida. Sabe daquelas que você fala assim, essa pessoa vai ser minha amiga para o resto da vida? E por uma questão de... nem discutimos, nem teve aquela coisa ferrenha assim, né? Aquele debate. Mas eu me posicionei de um jeito em relação a um fato político. Ele se posicionou de um jeito contrário, ok, tudo certo. Uns dias depois, uma amizade de anos,
mas o negócio estava bloqueado. Aliás, eu não percebi, né? Até vi que ficou meio assim, até mandei mensagem uns dias depois. Tá bravo? Não, não tô não. Beleza. Nem me passou pela cabeça a questão da política. Aí eu continuei mandando, né? Umas coisas, uns textos, enfim, uns vídeos. Uma semana depois eu fui olhar e falei, ué, deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu mandar uma mensagem. Aí eu fui ver que só tinha lá um risquinho. Aí eu fui ver que, opa, fui bloqueada, sei lá o que aconteceu, né? Excluída, bloqueada, deletada, enfim, me tirou do mapa. E aí, por quê? Porque na verdade, eu disse, eu acho que isso aqui, né? Essa atitude que foi tomada lá no Congresso, no Supremo, eu acho que isso aqui tá certo. E ela disse, eu acho que isso aqui tá errado. Ótimo, né? Para mim não muda nada. Para mim continuou, eu acho que tá certo. Você acha que tá errado? Nem passou pela minha cabeça dizer, mas você acha que tá errado? Meu ponto de vista é esse. Sem grandes uau, né? E ela disse, meu ponto de vista é esse. Ok. E assim, acabou uma amizade de anos. E daquela que você falava assim, esta é pra vida inteira. Eu não sei se a estranha no ninho sou eu, que não leva essas coisas para o lado pessoal, ou, né, são os outros. Se eu fosse pela lógica da exclusão, eu diria que sou eu. Já que a imensa parte, a maioria, vai pelo caminho da excludente. Não pensa como eu, tá excluído. Não é de direita e eu sou de esquerda, é de direita, eu sou de esquerda, tá excluído. É de esquerda, eu sou de direita, tá excluído, né? Esse viés ideológico é diferente do meu, está excluído. É feminista, tá excluída. Tem outro olhar, tá excluído. Então a gente fica, né? Claro que a gente tem preferências, claro que a gente tem lá o seu viés ideológico, claro que você tem você constrói a sua vida, o seu raciocínio, de direita ou de esquerda. E daí? Assim como o time de futebol, sabe? Eu torço pro Corinthians e você torce pro Palmeiras, né? Ou o Fla-Flu, e ok, e o que impede de sairmos e tomarmos um chopinho? Quantas pessoas não têm, vi agora há pouco de fato, né, questão de talvez uma hora, a pessoa dizendo algo nesse sentido também, de tudo isso aqui que eu tô falando, e ela disse, olha, a minha mãe, eu sou corintiana, minha mãe é palmeirense, eu sou do candomblé, minha mãe é evangélica, eu sou de direita e a minha mãe é de esquerda, e nós moramos na mesma casa. E ninguém afronta ninguém, nem discute, e não ficamos de mal ou alfinetamos uma a outra. É isso. É isso, gente. Agora, eu sou do candomblé, você é evangélica. Quero nem saber de você. Aí a gente chega na intolerância religiosa. Mas isso, aquilo. Não quero mais. E aí assim termina amizades, assim termina namoro, assim termina casamento, assim termina tudo. E ainda dizem que vivemos numa democracia. Que democracia é essa? Que só vale a democracia, o ato democrático, se eu pensar como você. Se eu for pela mesma ideologia que você, caso contrário, adeus democracia. Mas
Como assim? 2 pesos e 2 medidas, acham que isso vai dar certo como? Como diz um amigo meu, jornalista goiabeiro, ele diz: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pois é. Ora eu sou Chico e ora eu sou Francisco. Ora eu vejo e falo, isso aqui tá certo pelo meu olhar, ora isso aqui tá certo pelo seu olhar. E tá tudo bem. Está tudo bem. A gente precisa sair das bolhas. Parar de classificar pessoas, gente, ser humano, por viés político, por ideologia. Isso é tudo que você vale? Porque você pensa diferente? E aí vem falar de inclusão. É tão bonito isso, né? O discurso, inclusão. Aí quer falar de inclusão na escola. Quer falar de combater o bullying na escola. E parece que só vale para criança, para adolescente, para... E esses adultos que têm esse discurso estão fazendo o quê? Isso, arremessando banquetas, porque, está aqui me incomodando quando eu quero dar um passo para lá. Me afrontou, eu dou-lhe cadeirada. Disse que não sei o quê, eu rasgo o verbo, falando tanto palavrão, mas tanto palavrão, e falando não, berrando, que você olha assim o vídeo, você fala, misericórdia. Eu vi o vídeo, eu fiquei olhando e falei, até tava num volume alto, porque eu tava na cozinha, isso ontem, estava na cozinha fazendo janta, preparando o jantar, e então eu tinha colocado o volume aqui, o som do computador, do note um pouco alto, e aí entrou esse vídeo, mas era tanto casa não sei do que, não sei o que, e nananã. Eu moro em apartamento, que eu corri para abaixar aquilo, o volume, que eu falei, misericórdia, o vizinho vai achar que sou eu, estou, né, com essa coisa toda, hein? E aí eu corri, abaixei, e aí eu sentei, fui olhar o vídeo, falei, mas, gente, e eu olhava assim pro computador, e eu falava, mas gente, mas para que isso? E eu não sabia nem direito o que estava acontecendo, porque era um corte, né, do vídeo ali. E eu falei, mas o que aconteceu que essa mulher tá falando tudo isso aí? Aí eu fui procurar outro vídeo e falei, agora eu tenho que descobrir, né? Por que desembestou aí desse jeito? E aí eu fui entender e falei, mas gente... Então eu acho que a gente precisa pensar, porque desse jeito, o nosso final do caminho aqui não será bom para absolutamente ninguém. Nem para quem pensa ou pende ou vai ou defende lado para cá ou para lado de lá. Desse jeito que as coisas estão caminhando, não vai sair ninguém com a saúde mental saudável, intacta, boa. Vamos, se não perdermos coisas maiores, como a vida, que não dá da carruagem, a gente vai no mínimo perder a nossa saúde mental. Porque quantas vezes eu paro no final do dia? Ontem foi um dia desses, depois de olhar tudo isso daqui. E eu só cheguei à noite em casa. E, de modo geral, eu tenho evitado mesmo acompanhar. Televisão eu já não acompanho faz tempo.
alguns canais não, na verdade eu só assisto a um canal, né? E enfim. Mas sabe essas coisas sensacionalistas? Eu já não assisto há anos, décadas na verdade. Mas aí a gente vai acompanhando pelas redes sociais e na verdade eu não sei se é melhor ou se é pior. E aí eu fico olhando, e aí eu fui olhando aquilo ontem à noite, aí eu sentei depois ali e eu falei, mas como assim? Falei, tem que diminuir isso, porque daqui a pouco quem está aí, né? Isso faz mal, isso você sabe, você vai passando o feed ali e é uma tragédia após a outra, é uma agressão após a outra, é um xingamento após o outro, é uma. E você fala, onde estão as flores? A música, a poesia, a dança, a arte? Cadê? Cadê a alegria, a felicidade? Cadê? E eu fico pensando, quem já não está num cenário tão positivo ou apropriado na vida, que está com vários problemas, porque todo mundo tem problemas, uns maiores, outros menores, mas às vezes a pessoa já está ali com uma depressão, já está ali, sabe, destruída por alguma outra questão pontual da sua vida, vai acompanhando isso, qual é a saída? Então nós precisamos refletir. Precisamos de verdade parar com esse negócio de 880, isso ou aquilo, certo ou errado. No meu ponto de vista, isto não faz sentido. Mas eu entendo que do seu ponto de vista, né, faz. E quando a gente olha, ponto de vista é um ponto de vista. Não é a vista toda. Sabe, eu acho que todo mundo já viu, a maioria já viu aquela charge, enfim, que tem um desenho, duas pessoas, né, uma sentada, não, uma em pé de um lado, outra em pé do outro, as duas olhando, e tem lá escrito, tem no desenho um 6 e um 9. No chão tá escrito, né, 6 e 9. E cada um tá de um lado, em pé. Um fala que é 6, o outro fala que é 9. Aliás, tem o 6, né? Só o 6. E uma pessoa em pé de cada lado. Um olha e fala, é um 6. O outro está do outro lado, ele fala, é 9. Como o que olha fala que é 6, o outro que olha e fala que é 9, o que é 9 fala que o que tá falando que é 6 tá errado. E o que enxerga como 6 fala que o outro que enxerga 9 tá errado. Na verdade, os dois estão errados quando diz que o outro está errado, porque os dois estão certos. Porque dependendo de qual lado você está, você vai enxergar como um 6, e dependendo do outro lado que você está, você vai enxergar como um 9. Como dizer que um está certo e o outro está errado? Mude de lugar. Mude de lugar. Quando você muda de lugar, até posição física mesmo, você vai enxergar as coisas de uma outra maneira. Sabe? Troque de lugar a mesa, por exemplo. Se eu sempre sento aqui, eu vou ter aquela visão que está aqui à minha frente. Aqui à minha frente eu tenho a visão de uma sacada ampla. Se eu sentar, pegar essa cadeira aqui, colocar do lado de lá da mesa e sentar para cá,
Eu deixo de ter aquela visão da sacada, do condomínio do outro lado, das plantas, das árvores, das flores. Eu deixo de ter um pedaço da rua, não vou ver mais nada disso. Agora, se eu vir a cadeira para cá, eu vou ter a visão aqui dos livros. Além de eu mudar completamente a minha visão, a forma como eu enxergo as coisas, eu vou ter aqui uma visão com mais itens, mas mais reduzida, com menos elementos diversos. Mais do mesmo, mas menos diversos. Então, e se eu sentar aqui nas pontas, se eu sentar na ponta de cá, eu vou estar olhando para uma parede com espelhos, refletindo aqui um vaso de flores. E ok, essa é a minha visão limitada. Uma parede branca com espelhos refletindo um vaso de flores vermelhas. Se eu sentar de lá para cá, eu vou ter a visão de uma parede branca com espelhos, outros tipos de espelhos e uma arte aqui com velas, um suporte para velas na parede. Se eu olhar para lá, eu vou ter a visão de um corredor com quadros, porta do lado direito, porta do lado esquerdo e porta no corredor à frente. Qual é a visão que eu quero ter? Assim é a vida, assim é a sociedade. Você está olhando para onde? A nossa visão é um ponto de vista, ela é limitada. Isso não quer dizer que aquilo que eu enxergo está certo. Depois eu vou até fazer um outro vídeo, que faz tempo que eu estou para fazer, as pessoas, sobre as minhas áreas de atuação. Às vezes eu sou severamente criticada porque as pessoas sequer sabem o que eu faço no meu trabalho. Esses dias uma mulher disse que... Falou lá um monte de coisas. E ela disse que eu ajudava as pessoas, eu dava consultoria, mentoria para que as pessoas traíssem. Porque eu sou especialista em relacionamento extra-par. Eu falei para... Eu li de novo. Eu falei, não, eu que li errado. Aí eu li de novo, e só na terceira vez que eu falei, não, ela, né? E eu falei para ela, mas como assim? De onde você tirou essa ideia? Enfim, ontem uma outra, num outro comentário, a mulher me disse poucas e boas. Poucas e boas. Pena que não deu para eu responder, porque quando eu fui responder, porque eu escrevi um textão, não consegui publicar porque o comentário que ela tinha escrito tinha sido apagado. Mas ela falou, pela cara, como que eu era especialista em relacionamento, se pela cara, olhando meu perfil, enfim, na rede social, pela cara já dava para ver de longe que eu era separada, que eu não tinha marido. E como assim eu podia ser especialista? E eu vou vendo essas coisas, eu fico pensando. No primeiro momento, às vezes eu fico impactada, eu falo, mas que diacho é isso? Depois, tipo, 30 segundos depois, às vezes eu olho assim, fico olhando para a tela, eu começo a rir. E aí vem aquela coisa assim, que é a máxima da PNL, que é as pessoas só dão aquilo que elas têm para dar.
Como diz minha amiga Beth Ripoli, a maravilhosa Beth Ripoli, ela fala assim, uma vez ela fez isso comigo, eu estava numa entrevista, eu não lembro se eu estava entrevistando a Beth ou a Beth que estava me entrevistando no programa dela, e ela disse, Gi, me dá um sorvete? E eu olhei, tipo, será que ela tá falando sério? Ela quer um sorvete? Ainda olhei assim, né, para quem tava ali com a gente, fora da câmera, e eu olhei, tipo, será que ela tá falando sério? Olhei para ela de volta, e aí ela falou assim, me dá um sorvete. E eu comecei a rir e falei, eu não tenho, como que eu vou te dar um sorvete? Eu não tenho sorvete. Ela falou, pois é. Como que você vai me dar um sorvete se você não tem? Você só dá o que tem, né? E recente, ela, final do mês passado, ela estava dando uma palestra na Câmara, por isso que eu engasguei agora Câmara. Ela estava dando uma palestra na Câmara e ela deu o mesmo exemplo, me dá um sorvete. Não posso te dar um sorvete porque eu não tenho. Então, a gente só dá o que a gente tem, a gente só oferece o que a gente tem. Então, quando eu vejo, assim, pessoas que sequer sabem o que eu faço, nunca ouviram falar, talvez, no que eu faço, no que eu atuo, não estudaram o que eu estudei, não pesquisaram o que eu pesquisei, mas ainda assim, sequer sabe o que é, mas ainda assim se acha no direito de, sabe, destilar todos os venenos ali. E aí você olha e fala, vou relevar, vou rir. Primeiro tem que explicar, peraí, você sabe o que é isso? Sabe? É igual quando eu vou vender palestras sobre capital erótico, tem gente que torce o nariz, ou dependendo do olhar, desculpa, eu já olho e eu pergunto, você sabe o que é? Não. Aí eu falo, aí eu explico. E a depender da situação, eu falo, percebi que você não sabia pelo seu olhar. E aí a gente entra na questão dos preconceitos. Preconceito é falta de educação, de conteúdo, de inteligência, conteúdo formal, eu tô falando. E falta de educação também, né? É ignorância. Ignorância de ignorar, ignorância no trato também. Então eu não tenho conhecimento, eu ignoro, eu ignoro aquela informação, eu nem sabia que existe, ou que existia. Mas aí, diante do meu conteúdo, do meu repertório limitado, eu vou detonar a outra parte, o pensamento da outra pessoa, a ação da outra pessoa, mas às vezes por conta de algo que eu nem sequer sei que existe. Porque se eu soubesse, eu entenderia, ou talvez eu pensaria exatamente como aquela pessoa que eu estou criticando, né? Mas eu não tive acesso ao que ela teve. Como que eu vou atacar? E aí que vem o preconceito, aí que vem os tabus, daí que vem as violências. E toda esse coletivo de barbáries que a gente enfrenta todos os dias. A pergunta que fica, e eu encerro a minha fala aqui, a pergunta que fica é: qual é o seu papel pessoal, individual, sobre tudo isso, todos os dias? Você se cala, você aceita, você questiona, você reflete, você compartilha, você pesquisa, você estuda, você critica, você ensina, você instrui.
qual é o seu papel. E aqui eu encerro com deixando para você esta reflexão. Qual é o seu papel? E não é, mas o outro. É você com você mesmo. Mas não tem a mais, não tem a menos, não tem a mais. É você com você. Porque dentro da sua própria casa pode ter pessoas completamente divergentes de você. E isso não quer dizer nada. Porque quando a gente fala em direitos iguais, olha como nós somos complexos e ao mesmo tempo insanos. A gente fala o tempo todo em iguais. A gente fala que os diferentes precisam ser incluídos ou inclusos e tornarmos iguais. Mas quando tem o diferente, dependendo do diferente, é o diferente que eu acolho, é o diferente que eu tenho repulsa. E o diferente que eu acolho pode ser o diferente do outro. Porque eu quero acolher, o outro quer repulsar. E como que eu vou dizer que o diferente precisa ser incluso se a gente não entende, nós não nos entendemos, não criamos aqui um contexto consensual que o diferente é diferente de fato, e o diferente que deve ser acolhido e o diferente que deve ter a repulsa. Que iguais e que diferentes são esses? 2 pesos e 2 medidas? Vale quanto pesa? E aí, diferentes e iguais, depende do meu. Às vezes, a depender da pessoa, depende inclusive do humor dela. Abriu a janela, hoje eu acordei. Tá cinza, tá nublado, tá chovendo, está frio. Não estou de bom humor, repulsa. Abri a janela, tá um dia lindo, maravilhoso, calor, sol, aquele sol lindo, maravilhoso. Olho flores, né, na janela. E eu falo, vamos acolher. Não é assim que a vida funciona. Não é assim. Não é um joguinho de videogame. Que quando eu não, né, vamos pulando de fase. Não, essa daqui não, vamos. Não é assim que a vida funciona. Porque se levarmos para este caminho, teremos estes resultados que eu compartilhei aqui com vocês. Então, por fim, agora sim, de fato, reflitam. Quem é você diante dessas mazelas todas? Beijo para vocês.